né? Ele é de Jaú e ele hoje vai estar conosco, vai nos deixar uma mensagem do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus. Gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a direção da casa pelo voto de confiança no nosso trabalho de divulgação da doutrina. É realmente um prazer muito grande estar aqui na casa pela primeira vez como palestrante da noite. Para hoje conviver, né, e vivenciar um grande momento, um dos grandes momentos, uma das grandes coisas que o Espiritismo traz para as nossas vidas, que são as pessoas que ele coloca no nosso caminho, né? Então é com muita felicidade que eu estou aqui hoje, em meio de muitos amigos que eu fiz aqui nessa casa. Com certeza esse é um lado muito gratificante da doutrina. Por outro lado, uma grande responsabilidade também, até porque o tema da noite é um tema, todos os temas são de muita responsabilidade, né? Mas hoje, falar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador. Eu só estou com um probleminha técnico aqui no meu... Mas vamos lá. É minha filha, tá? O meu batismo foi quando ela nasceu. Eu me tornei espírita no dia 6 de junho de 2012. Tá? Foi quando ela nasceu e despertou algo mais em mim. Então já participou da palestra também, né? Mas para falar desse capítulo 6 do Cristo Consolador, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec elaborou essa obra numa sequência lógica, uma sequência didática. Capítulo 6, o Cristo Consolador, vem logo após o capítulo dos bem-aventurados os aflitos. Um capítulo muito denso do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar das nossas aflições, o bem sofrer, o mal sofrer, causas atuais, causas pretéritas, suicídio, loucura. Um capítulo muito denso. Quando a gente lê esse capítulo inteiro, a gente acaba de ler, dá até às vezes uma falta de ar, porque ele mexe no íntimo, no nosso íntimo das nossas aflições, que a gente chega até a pensar, será que eu vou conseguir superar? E aí ele vem com o quê? Com a consolação no capítulo 6 para as nossas aflições. O Cristo Consolador, aquilo que o Espiritismo veio nos trazer, consolação. O Espiritismo não veio destruir as nossas aflições, mas veio nos consolar. Veio nos consolar. Kardec começa o capítulo com o jugo leve. E ele escolhe um versículo, alguns versículos do Evangelho de Mateus, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenderei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando eu comecei a ler isso aqui há muitos anos atrás, eu fazia faculdade de Direito. Como todo aluno de Direito acha que sabe tudo, né? Eu já lia errado, porque eu lia o julgo e eu entendia que esse julgo era julgo, de julgamento. Sem nem procurar o dicionário. O julgamento do Cristo é leve, como se o Cristo julgasse alguém. Mas nada como adentrar nas salas de aula da doutrina espírita e fazer um estudo palavra por palavra,
E por que Kardec começa o capítulo do Cristo Consolador falando do jugo? A gente tem que entender. Jugo tem muitos significados. Eu fui no dicionário, eu fui em muitas fontes para descobrir o significado dessa expressão. Jugo é um substantivo de língua portuguesa que vem do latim subjugare, composto por sub, abaixo e jugo. O significado de jugo, de maneira literal, seria aquilo que faz com que domine. O jugo é um pedaço de madeira usado para juntar dois bois. Aqueles bois que andam, tem um jugo, que é a união. Mas não é disso, muito embora o Cristo fale da união, ele não está falando dessa união. Antes de ser nome de objeto que une dois bois, o jugo era utilizado na Roma antiga. E é disso que o Cristo está falando. Vivia na época da Roma antiga. O jugo era um tipo de forca. Os inimigos derrotados em batalhas eram obrigados a passar por baixo do jugo, sendo assim subjugados. Assim, jugo também é uma palavra que possui sentido figurado, querendo dizer obediência, domínio, autoridade, submissão, opressão. Assim é comum a expressão estar sob o jugo de, que quer dizer estar sob as regras, sob o domínio de alguém. Então o jugo, por que o jugo do Cristo é leve, é suave? Essa autoridade que Jesus tem sobre nós é um Espírito que há bilhões de anos já era um Cristo. Ele exerce uma autoridade sobre nós, mas é uma autoridade leve. Eu sou filho de militar, o jugo do meu pai era mais pesado. Porque sim, porque não, mas por que não, pai? Porque eu estou mandando. Era um jugo mais pesado. E com razão, considerando, né, o filho que ele tem, o jugo dele tinha que ser mais pesado. Mas o jugo, essa autoridade que o Cristo exerce sobre nós, ela é suave. E como que Kardec explica isso? Kardec faz um comentário a essa passagem de Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Jesus veio ressignificar a dor. Ressignificar a dor. Porque, como Kardec comenta, todos os nossos sofrimentos encontram uma imensa consolação através da doutrina espírita. Nada mais consolador do que saber que amanhã é um novo dia. Nada mais consolador do que saber que aquele ente querido que se foi, que nos deixou temporariamente, será reencontrado por nós no futuro. O Espiritismo não veio tirar a dor de ninguém, mas ele ressignifica isso. Com o quê? Com fé no futuro. A fé no sentido de confiança. Agirmos sob essa autoridade suave que o Cristo nos impõe, com confiança de que, se agirmos de acordo com a lei de Deus, o dia de amanhã vai ser muito gratificante. Essa é uma das lições, como Kardec aqui diz, que o Cristo veio a ensinar aos homens. Porque aqueles que não têm essa confiança, quando passam por alguma decepção, muitas vezes não conseguem se recuperar. Muitas vezes a perda de um ente querido resulta na morte de outra pessoa, que não consegue aceitar. Não que o Espiritismo, mais uma vez, nunca é demais repetir, ele não vai tirar o nosso sofrimento, mas ele vai fazer a nossa razão funcionar. O sentimento está ali, a dor está ali, mas a gente sabe
que com a confiança e com a fé no futuro, que a gente agindo de acordo com a lei, o reencontro vai ser fascinante. Agirmos bem por eles, inclusive por eles, por aquele ente querido que partiu. Porque ele vem ao nosso encontro. E é só fazer um exercício mental. Imaginemos nós, desencarnados, chegando aqui e vendo os nossos entes queridos morrendo pela nossa morte. Não vai ser gratificante para nós. Célia Diniz fala muito disso. Temos que agir bem por eles, com a confiança no futuro. Com a confiança no futuro. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ressignifica a dor, dá um novo significado. A dor bem suportada nos eleva. Mas não é de graça. Kardec coloca um entretanto na sequência do texto. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo, ou seja, a sua autoridade, é a observância dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A dor, ressignificada através da lição do Cristo, deve ser bem suportada, para que a gente tenha o nosso prêmio no futuro. A condição está na lei. Mas que lei que é essa? Ah, é a lei dos homens? Também é a lei dos homens. Imaginemos se todos os homens do planeta Terra cumprissem fielmente a lei dos homens. O mundo, com certeza, estaria infinitamente melhor. É só pensarmos na lei de trânsito. Imagine se todas as pessoas do mundo cumprissem rigorosamente as leis de trânsito. Quantas mortes, quantos acidentes, quanto sofrimento não seriam evitados pelo cumprimento de uma lei dos homens. Mas Jesus está se referindo a uma lei maior, que é a lei de Deus. A autoridade dele nos diz que devemos observar essa lei. Mas que lei é essa? Que impõe deveres. Que impõe deveres. Que lei é essa? Essa lei, a definição dessa lei se encontra na questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural. É dessa lei que Jesus está falando. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Lei natural é a lei de Deus, rege tudo. Rege o material, rege o moral. Indica. O Espiritismo não se impõe. Olha a expressão de Kardec, dos espíritos, né? Que essa é a resposta dada pelos espíritos. Indica-lhe o que deve fazer. O Espiritismo, por isso que o julgo é suave. Ele não se impõe. A gente impõe Espiritismo para alguém? Tenho certeza que muitos de nós aqui hoje gostaríamos de ter conosco alguns entes queridos aqui na palestra. Vamos para o centro, escutar um pouquinho. Não gostaríamos? Todo mundo, você consegue trazer na marra? Dá para impor? Não dá. O Espiritismo indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele condiciona isso à nossa felicidade, de maneira que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei. Quando não agimos de acordo com a lei natural. A lição é dura, porque o que ela nos diz? Que toda nossa infelicidade é fruto de um mau uso do nosso livre-arbítrio. A gente não seguiu a indicação. A gente entrou na contramão. Sofreu um acidente que nos causou alguma infelicidade.
É a única e verdadeira para a felicidade. Então Kardec traz na 614 a lei condicionante da nossa felicidade. Depende só de nós. O Espiritismo veio tirar o véu das parábolas, tirar o véu do mau entendimento e ser direto conosco, indicando o caminho. Segue quem quiser, pois nós seremos os únicos responsáveis por todos os acontecimentos da nossa vida. A culpa não é do... A gente adora terceirizar a culpa, não é isso? A gente terceiriza tudo. Terceiriza, inclusive, a culpa dos nossos problemas. Porque o problema não é o problema é a nossa reação. É esse que é o problema. Como a gente reage às nossas aflições. Bem sofrer, mal sofrer. Grande desafio. Porque o que os espíritos falam durante toda a obra de Kardec? Aquele que aceita sem murmurar, ou seja, sem reclamar, progride mais rápido. Não sei para vocês, para mim é um desafio. Que às vezes antes de acontecer eu já estou reclamando. E essa reclamação trava o nosso progresso. É andar na contramão. O Espiritismo somente indica. E aí Jesus, e tudo isso para falar o quê? Do jugo. Do jugo, dessa autoridade. E aí ele fala do fardo. O fardo é leve, o jugo é suave. Essa autoridade é suave, ela só indica. E se nós seguirmos essa autoridade, estarmos sob a submissão dessa lei, o fardo fica mais leve. A gente supera as nossas adversidades, a gente supera as nossas aflições de maneira mais fácil. Alguns espíritos, desde o momento da criação, ascendem de uma maneira muito mais rápida, porque as decisões deles são tomadas sempre de acordo com a lei de Deus, tem um progresso mais rápido. Nós fazemos aqui um estágio um pouquinho mais longo num mundo de prova e expiação, até seguirmos essa indicação que Jesus nos dá. E aí Kardec parte para o Consolador Prometido, que é a segunda parte do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele escolhe uma passagem de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que tenho vos dito. Texto longo, que vai exigir uma grande interpretação. Kardec começa comentando, falando que o Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. Trazer o Consolador no momento oportuno, no momento em que nós estamos preparados para receber a lição, compreender, sentir e vivenciar. Não dá mais para desencarnar, chegar no plano espiritual e falar assim, eu não sabia que era errado. Hoje não dá mais. Não dá mais. Não tem como. Com esse mundo de informação que a gente tem, não dá mais a gente alegar que erramos sem saber. Eu não sabia que isso era errado. Sabia sim. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Olha a expressão, ele chama, ele convida. O Espiritismo não se impõe, ele nos convida a essa compreensão maior da vida. Compreendemos, sentimos, vivenciamos. Olha aqui, ele ensina todas as coisas fazendo compreender. Fé racional, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Nossa fé
é raciocinada. Ela não é mais cega. Ela tem fundamento. Tem fundamento no quê? No que os espíritos nos dizem nas próprias experiências daqueles que partiram para o plano espiritual. O Cristo disse: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Olha o convite de novo. Ouça, para traduzir os espíritos, né, o Cristo e os espíritos da codificação própria, Allan Kardec, eles usam um palavreado bem educado para traduzir para o meu vocabulário, que é um pouco mais chula. Ouça quem quiser. Ouça se você quiser. Se você tiver ouvido, você ouça. Se não, terá uma infinidade de oportunidades. Deus não tem pressa com a nossa evolução. Nós temos a eternidade inteira para abrir os nossos ouvidos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figura e alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. A imortalidade da alma, um dos pilares do Espiritismo. O Espiritismo vem nos explicar como é que ela se dá. Da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, como é que vamos partir para a jornada no mundo espiritual e a maneira como nós vamos partir, a maneira como nós vamos ser recebidos no plano espiritual. E ele faz isso intencionalmente. Vem, por finalidade, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Aí é difícil, né? Atribuir uma causa justa e um fim útil à dor. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia à dor, nem ao sofrimento, porque tem espírita que adora sofrer, sente prazer no sofrimento, de maneira que você chega às vezes para dar uma palavra de consolo, a pessoa fala assim: dá licença, você não está vendo que eu estou sofrendo? Porque gosta, curte o sofrimento. Não é assim que o Espiritismo quer que a gente entenda. Essa finalidade não está sendo útil, esse sofrimento não está sendo útil. Até porque não está entendendo a justiça da causa. Mas vem Kardec e explica. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Aí ele pergunta: como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então nós vemos hoje, diante de tantas tragédias já que aconteceram esse ano, eu tenho certeza que nós mesmos já nos fizemos essa pergunta mentalmente. Como é que Deus permite isso? Por que tanto sofrimento? Não é possível. A gente muitas vezes chega a duvidar. Não é possível que aconteceu. De novo. Repetidamente. Então vem, o Espiritismo mostra, palavras de Kardec, a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, eu sei que aqui tem muitos seguidores do Haroldo Dutra Dias, ele costuma dizer, tem dito muito isso recentemente. No mundo tem muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Não é isso? Não é isso. Se a gente tem a confiança na justiça de Deus, a gente não pode conceber que Deus pratica a injustiça. A injustiça é sob o nosso olhar, o ponto de vista do humano encarnado. Aquele espírito, que muitas vezes somos nós, que está passando por aquele momento difícil, tem causa o sofrimento. Tem causa. A causa está dentro de nós. Muitas vezes uma atitude nossa, num momento ali de exaltação, num momento que perde a cabeça, não é sem pensar, porque a pessoa, eu não pensei nisso. Não, pensou sim. Eu não queria fazer. Não, em algum momento você quis, que ninguém faz o que não quer. Num momento ali de não estar concentrado, não estar alinhado, comete um ato que vai carregar isso muitas vezes por séculos. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores.
e na destinação da terra onde o homem expia o passado. Mostra o objetivo do sofrimento, a causa e o objetivo, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências anteriores. Produz a cura. Como que o sofrimento vai produzir a minha cura? A nossa cura. Vai produzir a nossa cura se nós entendermos esse sofrimento e aceitarmos esse sofrimento e seguir a vida em frente. Seguir em frente, não se fazer de vítima, não se fazer de coitado, porque tem, né? Síndrome do coitadinho de mim. Ai, coitadinho de mim, sou tão desditoso, sou tão infeliz, olha, tudo acontece comigo. E fica estagnado naquele sofrimento, não move, não se move. Aponta como crise salutar, é a cura. Bem compreendido, todos nós, fazendo uma análise íntima, a gente chega na causa do sofrimento. E aí Kardec continua, o homem compreende, olha lá a fé raciocinada, compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Compreendida a causa, a gente tem confiança na autoridade, no julgo. E acha justo o sofrimento. Muito embora muitas vezes o sentimento está ali. A tristeza está ali, a amargura está ali. Mas a nossa razão nos impõe a seguir em frente. E pouco a pouco isso vai se depurando dentro da gente. Pouco a pouco. No capítulo da lei de conservação, os espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos: por que existe a tentação, né? Aquele desejo de satisfação imediata? Os espíritos respondem, para testar a vossa razão. Ele não está falando para testar o sentimento, porque se você está tentado, é porque o sentimento você tem. Para testar o que? A razão. Da gente saber, da gente compreender. Sabe, olha aqui, ó, sabe que este lhe auxilia o adiantamento. Este quem? O sofrimento. Eu aceita sem murmurar, sem reclamar. A minha experiência pessoal é a parte mais difícil, né? Aceitar sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. A gente está sofrendo, mas a gente está de pé, a gente está confiante. A gente sabe que o futuro é promissor. Se a gente agir conforme os ensinamentos do Cristo, que vem revividos, que vem com outro significado através do Espiritismo. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte e que ele o faz descortinar. A gente descortina, a gente vê o fim. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e coragem de ir até o fim do caminho. Olha aqui o que o Kardec fala, dá a perspectiva da felicidade. Vai cambaleando, vai mancando, vai arrastando, mas vai. Porque sabe que a hora que chegar tem a perspectiva da felicidade. Ó razão se transformando em sentimento de buscar. E dá o que? Isso dá o que? Paciência, resignação e coragem de ir até o final. Paciência, resignação e coragem. Tríplice. 3 coisas que todos nós precisamos. Paciência, resignação, aceitação e coragem. Porque tem que ter a vontade, a gente tem que ser movido. Ficar só também na teoria não vai resolver muito. Não vai resolver muito. Então é entender, sentir e vivenciar. Paciência, resignação e coragem. É isso que Kardec está dizendo aqui quando fala do Consolador prometido.
Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É isso, conhecimento. Não dá mais hoje, vou repetir, não dá mais hoje para falar, eu errei, eu não sabia que não podia fazer isso. Eu não sabia que não podia ofender, eu não sabia que podia ser desonesto. Eu não sabia, foi sem querer. Não dá. Não dá. Ele dá o conhecimento de saber que as nossas más atitudes vão voltar para a gente, assim como as boas. Assim como as boas. As nossas boas ações nos fazem entrar em contato com a espiritualidade superior. Criam um bloqueio, criam uma atmosfera espiritual, de tal ponto que a influência dos maus espíritos não chegam em nós, quando nós estamos vibrando bem, é como uma couraça, como uma armadura. Lembrança dos verdadeiros, lembrança, porque a gente já sabe. Onde está a lei natural? Na consciência. Não é isso a resposta? Se eu não me engano é 621, é isso? Deus estudiosos aqui, 621? Se eu não me engano é essa. Tá? Estou chutando. Mas onde está a lei? Na consciência. O Espiritismo traz o quê? A lembrança. A lembrança, a gente já sabe. A gente se prepara no mundo espiritual. Como se preparar para uma prova. Esses dias na sala de estudos lá no Verdade e Luz em Jaú, o aluno perguntou, mas por que tem que vir reencarnar se lá a gente já sabe? Pois é, não vale colar na prova. Você vem com a prova sem a lembrança. O Espiritismo traz a lembrança. Convidando. Ele não se impõe. Ele não se impõe. Nós é que, abraçando o Espiritismo, vamos impor a nós mesmos a conduta reta. Tem que partir de dentro. Então ele traz a lembrança e a consolação. O Cristo Consolador, o Consolador prometido. Pela fé, ou seja, pela confiança de saber que se eu abraçar a lei e agir de acordo com a lei, eu vou ter um prêmio. Pela fé e pela esperança. Se a gente não tiver esperança no que faz, nós estamos perdidos, né? Imagina uma pessoa, vai prestar um concurso público. Vou começar a estudar hoje, eu quero ser juiz de direito. Eu não consegui. Estudei muitos anos, eu sou abaixo do juiz hoje. Consegui um outro, mas o juiz eu não consegui. Tem que ter esperança. Não que eu não tivesse, né? Mas não era pra mim. Não era pra mim. Não tô aqui reclamando, tá, gente? Não tô murmurando, tá? Tô muito feliz onde eu tô. Mas você imagina aquele concursando no primeiro dia de estudo, visualizar que ele vai fazer uma prova para juiz que vai demorar um ano o processo seletivo. Se ele não tiver esperança que um dia ele chegue, ele não vai passar no concurso. Tanto que os professores do cursinho, eles falavam assim, gente, não é estudar para passar, é até passar. Até passar. Tem que ter esperança. Eu tenho um amigo que demorou 10 anos para passar no concurso. Passou. Hoje é juiz. Eu não tive a paciência necessária. Falei, não, eu vou para outro, porque aqui está muito difícil, não tenho essa paciência. O Espiritismo traz consolação pela fé e pela esperança. E para encerrar, gente, eu vou trazer uma mensagem de alguém que fala muito melhor do que eu, é lógico. Tem que trazer algo melhor, né? Mas um dia a gente chega também. Para encerrar, é a minha mensagem, particularmente é a minha mensagem preferida das mensagens que Chico Xavier colocou para nós. Mas vamos lá. Olha lá, minha filha já quer participar. Ela falou para mim, pai, você não vai me levar para eu fazer a prece final, porque lá em Jaú, quando eu faço a palestra, ela vem, sobe e reza o Pai Nosso já. Vamos ver se eu consigo abrir isso.
para sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfone o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, gente, com essa mensagem maravilhosa do Espírito Meimei, através do Chico, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa me deu pelo trabalho de divulgação e espero que todos nós confiemos sempre e que a gente se agarre, que a gente atenda a esse chamado que o Espiritismo nos faz para que a gente possa ser melhor. Boa noite, boa semana e muito obrigado.